eu sou a professora Pávia e na aula de hoje nós iremos falar sobre higiene e boas práticas de manipulação. As boas práticas de manipulação são procedimentos que orientam sobre a seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, a importância da potabilidade da água, o manejo de resíduos, a prevenção da contaminação cruzada, a higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, a higiene e saúde dos manipuladores. Já as boas práticas de fabricação são direcionadas para as indústrias produtoras de alimentos, que também envolvem procedimentos sobre seleção de matérias-primas, manejo de resíduos, prevenção de contaminação cruzada e especificidades da indústria, como a manutenção e calibração de equipamentos ou recolhimento de produtos. Em nosso curso, nós iremos focar sobre as boas práticas de manipulação, que são voltadas para os serviços de alimentação. As boas práticas de manipulação podem ser definidas como um conjunto de procedimentos de higiene e manipulação que devem ser adotados pelos estabelecimentos produtores de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária dos produtos alimentícios. Esses procedimentos são determinados pela Resolução número 216, de 15 de setembro de 2004, e a RDC número 52, de 29 de setembro de 2014, que fez a inclusão de cozinhas de hospitais na RDC número 216 de 2004, ambas do Ministério da Saúde. No processamento de vegetais, a seleção de matérias-primas vem desde insumos não perecíveis, como o açúcar, a pectina, o mel, o vinagre, o óleo, o azeite, e no momento da aquisição desses produtos não perecíveis, é importante observar se as embalagens estão fechadas e íntegras, sem microfuros ou com prazo de validade vencido, se estão limpas e se foram transportadas em carga seca, sem presença de umidade e temperatura. Já sobre os vegetais, que são insumos perecíveis, é importante considerar a sazonalidade das frutas e dos vegetais de uma forma em geral, dando preferência sempre aos frutos da estação, a importância de estarem firmes para o processamento, grau de maturação, a indicação é que eles sejam adquiridos ainda verdes para que se possa fazer a melhor escolha do grau de maturação desejado para o processamento, a importância de estarem sem lavas, sem contaminações e que seja possível realizar a rastreabilidade desses vegetais. Frutas grandes são ideais para o processamento de frutas que estarão na forma de pedaços, como as compotas. Frutas médias para produções onde elas serão fatiadas, como os minimamente processados. Já as frutas pequenas podem ser direcionadas para a produção de sucos, doces pastosos ou geleias. No armazenamento desses vegetais, é importante observar a temperatura de refrigeração. Frutas como o abacaxi, ou abacate, ou a laranja, a temperatura ideal de armazenamento é de 7 a 13 graus para o abacate, de 7 a 10 graus para o abacaxi. Já se tratando de pera ou de pêssego, a temperatura de refrigeração é menor, de 1 a 3 graus. A umidade relativa do ar é importante que esteja entre 85 e 90 quando a fruta é acondicionada em um ambiente em que a umidade relativa é menor do que o do vegetal. A tendência é que ele perca água para o meio ambiente e murche. A utilização de gases como etileno e acetileno para o amadurecimento dos frutos e o respeito à cadeia do frio, que começa desde o momento do transporte dessa fruta do campo aos pontos de distribuição
e durante o seu armazenamento até o momento da venda ou da utilização dessas matérias-primas. Os fatores que podem influenciar na qualidade dos vegetais são a cor e o odor. É importante observar as fases de amadurecimento dos frutos. Então, frutos climatéricos podem ser colhidos ainda verde, como a figura aqui demonstra. Já os frutos não climatéricos devem ser colhidos no estágio B. Na fase C, onde o fruto está de vez, aqui ele já pode ser utilizado para a produção de compotas ou para exposição e venda. Na fase D é o momento em que a fruta atinge o grau de amadurecimento e nesse ponto é ideal para o processamento desses vegetais, principalmente de sucos, de doces e de geleias. Na fase E é o momento que o fruto entra em senescência e o grau de maturação é tão avançado que já podem ocorrer alterações sensoriais de cor e de sabor, como também o ataque de micro-organismos. O sabor está relacionado com o teor de açúcares presente no fruto. Quanto mais maduro, maior o teor de açúcar. A textura, a ausência de defeitos, principalmente se a utilização da fruta para o processamento necessita ser inteira. O transporte e o armazenamento. Transporte de frutas e vegetais deve ser feito de forma refrigerada, numa temperatura de 4 a 7 graus. Não pode ser realizado em carga seca ou junto com materiais não perecíveis e o baú deve estar durante toda a viagem refrigerado. As frutas devem ser armazenadas em caixas adequadas, evitando danos e perda de rigidez. Com a chegada do vegetal nos serviços de alimentação, é ideal que seja realizada a higienização, onde a primeira etapa é a seleção, com a retirada de frutas podres ou machucadas. Em seguida, a lavagem com água e, por último, a desinfecção, que pode ser feita com solução clorada com a concentração de 200 ppm por 15 minutos, que é a mesma concentração que utilizamos em casa quando colocamos uma colher de sopa para 1 litro de água na utilização de hipoclorito de sódio entre 2 e 2,5%. No processamento de vegetais, é importante a aquisição e higienização das embalagens. No momento da compra, é necessário observar a integridade da embalagem, a limpeza, a escolha do tipo de abertura mais indicado para aquele tipo de alimento, se será com tampa ou se será totalmente uma embalagem de lata, onde há necessidade de um abridor de latas. Lembrando da importância de se transferir alimentos que estão em embalagens metálicas para potes quando não são utilizados por completo, para que sejam armazenados. E por último, o acondicionamento dessas embalagens, que deve ser feito em local seco e protegidos da luz e do calor. No caso das embalagens de vidro, que são muito utilizadas na produção de doces, é importante averiguar se a embalagem possui fissuras ou pontos de quebra no vidro. No momento da utilização, fazer uma limpeza com água, bucha e detergente, seguido de uma esterilização, onde os potes são imersos em água e o tempo de fervura é de 10 minutos para os vidros novos e 20 minutos para os vidros reutilizados. E após a esterilização, eles devem ser secos na temperatura ambiente ou em fornos. As tampas devem ser sempre novas, lavadas da mesma maneira que os potes de vidro, com água, bucha e detergente, e a desinfecção pode ser feita com álcool 70 líquido ou peróxido de hidrogênio.
Já as embalagens plásticas são adquiridas por meio de uma bobina, onde a montagem e a selagem é feita no momento do envase. É importante que essas embalagens passem por uma esterilização, que geralmente é feita por radiação ultravioleta devido ao baixo custo, mas também pode ser feita por peróxido de hidrogênio. Quando as embalagens plásticas são potes, é importante que sejam novos e que haja uma imersão em água mais detergente, sem uso de nenhuma esponja. Em seguida, passe por um enxágue. Após o enxágue, esses potes devem ser imersos em solução clorada de 5 a 10% de hipoclorito de sódio ou álcool 70. Seja feito o enxágue dessa solução clorada e, por último, a secagem, que pode ser feita em temperatura ambiente. E para finalizarmos, vamos falar sobre o tratamento térmico. No processamento de doce de frutas e vegetais, é importante que o envase sempre seja quente, com a temperatura máxima de 75 graus Celsius. Também é indicado que seja respeitado o headspace, que é o espaço vazio entre o alimento e a tampa. A retirada do ar, que pode ser feita com o auxílio de uma colher ou de uma faca, limpos e esterilizados. É fundamental que seja realizada a pasteurização para compotas e conservas, respeitando-se o binômio tempo e temperatura indicados para cada tipo de vegetal, garantindo assim a segurança e a qualidade daquela compota e daquela conserva. No entanto, é importante frisar que não há necessidade de fazer pasteurização para as geleias já devem ser envasadas a quente, pois a rede de pectina não suporta que seja aplicado mais um tempo de pasteurização. E, por último, garantir a formação do vácuo, que é obtido no momento que é feito o envase quente. Dessa forma, os vapores de água vão expulsar o ar que está presente entre a superfície do alimento e a tampa, e aí, após a lacração da embalagem, aquela camada de água vaporizada irá condensar e auxiliar na formação do que é chamado de vácuo. A produção segura de compotas e conservas não é somente garantida pela temperatura de pasteurização ou de cocção no preparo de geleias. A segurança desses alimentos também é determinada pelo pH, uma vez que eles serão embalados e não terão mais contato com oxigênio. Cria-se um ambiente anaeróbico que é propício para o desenvolvimento de bactérias como Clostridium botulinum e a produção de toxinas. Por isso, doces e conservas que são embalados a vácuo devem ter o pH menor do que 4,5. A nossa aula fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.